Olá, pessoal. Uma saudação para todo mundo. Em primeiro lugar, eu acho que eu vou me apresentar. Meu nome é Germano, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em agronomia e quase doutor em agronomia. Recentemente defendi minha tese e é sobre a tese que eu vou falar um pouquinho com vocês, né, sobre a questão da sucessão geracional na agricultura familiar. Eu gostaria de registrar que eu tinha total interesse em estar com vocês, né, ao vivo nesse momento, mas eu tinha me organizado para isso, mas em virtude de um concurso na FURG que eu estou prestando e que está acontecendo nessa semana, ficou inviável eu estar com vocês. Então, eu gravei esse vídeo, né, disponibilizei para a professora Nádia, e deixo já, né, meus contatos à disposição aí para quem quiser conversar um pouquinho, tiver perguntas, trocar uma ideia sobre o tema, já que no final dessa conversa isso não vai ser possível. Falar rapidamente do meu histórico, né? Como eu disse, eu sou agrônomo, mestre em agronomia, eu me formei em 2015 na FAEM, e logo depois do meu estágio final, até 2020, eu trabalhei com extensão rural na região de Pelotas. Então, tenho uma vivência com extensão rural, um tema que eu gosto bastante, né? Sempre trabalhei com isso, tanto no mestrado, doutorado também. Esse tema da sucessão geracional envolve várias questões da extensão rural. Então, sempre tenho participações nas disciplinas de extensão rural. A apresentação que eu vou fazer aqui, ela tem base, né, na minha tese de doutorado, como eu falei que eu defendi recentemente. E eu vou tentar, a todo momento, não falar exclusivamente da tese, né, das questões de pesquisa. Eu vou tentar sempre fazer um paralelo com questões da realidade que a gente encontra na extensão rural, tá bem? Então, essa tese, tá aí o título dela, né, foi um estudo comparativo que a gente fez entre a realidade brasileira e espanhola, né, na visão de organizações sindicais. Então, depois dos resultados, o que eu vou trazer é muito do que vem da tese, né? É um estudo muito recente, ainda não se tem publicações sobre isso, né, nessas regiões de estudo, publicações oriundas da tese, mas como eu disse, eu vou tentar não focar somente na tese, eu vou tentar fazer esse paralelo, né, entre realidade profissional, extensão rural e os resultados da pesquisa. Só para a gente desenhar um pouquinho o problema, né, fazer essa introdução ao tema, eu trouxe esse gráfico que traz os últimos 3 censos demográficos no Brasil, dados dos últimos 3 censos, que mostra essa diminuição da população rural nessas barras aí de verde mais escuro e um aumento da população urbana, refletido nessas barras maiores aí de um verde mais claro. Claro que existem inúmeros fatores que desenham esse cenário. A gente poderia ter uma aula somente sobre isso, né, sobre os aspectos demográficos aí da diminuição da população rural e do aumento da população urbana, mas eu vou só dizer que, inegavelmente, um dos aspectos que motivam esse cenário é a questão da saída de jovens rurais que vão para as cidades em busca de oportunidades aí de trabalho, enfim, né? Somente dizer isso e trazer esse cenário para vocês aí de uma diminuição da população rural. Aqui são os cenários de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas isso se repete para todos os estados do Brasil e para o cenário nacional como um todo. Também, ainda nessa introdução, eu trago a questão da agricultura familiar. Então, tudo que eu for falar aqui, ele está muito relacionado com a agricultura familiar, que é o público que a gente trabalha na extensão rural, público maioritário. Só para relembrar, né, a agricultura familiar está reconhecida numa lei no Brasil, que tem uma lei de 2006, perdão, que tem um decreto federal de 2017 que regulamenta essa lei, que é aquilo que a gente, né, vocês já conhecem, vocês já viram, né, lá na disciplina de Ciências Sociais Agrárias, né, agora novamente na extensão rural. Então,
a agricultura familiar ela é uma área de até 4 módulos fiscais, né, que utiliza predominantemente a mão de obra familiar. Não quer dizer que não possa contratar, mas utiliza predominantemente essa mão de obra familiar. No mínimo, a metade da renda ela deve ser oriunda da unidade produtiva familiar, né? E a gestão do estabelecimento ela deve ser estritamente familiar. É aquela máxima que a gente conhece de que o agricultor familiar ele é patrão e empregado ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que necessariamente, para ele ser considerado agricultor familiar, ele gerencia a propriedade, o estabelecimento, ele também trabalha, né, com a mão de obra que deve ser predominantemente familiar, então, no estabelecimento. Introduzindo o tema de fato agora, tá, pessoal? Trazendo essas questões da sucessão geracional na agricultura familiar do sul do Brasil. Em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar a questão da transmissão de patrimônio e da sucessão geracional. A transmissão de patrimônio é a questão da transmissão da herança de fato, né? As terras, a propriedade como um todo, né? Os maquinários, enfim, isso é transmissão de patrimônio. A sucessão geracional é o processo em que o filho ou a filha assume a condição de agricultor anteriormente ocupada por seu pai, sua mãe, pelos seus pais. Então, são coisas diferentes, mas ambas elas são formas de reprodução social da agricultura familiar. O que quer dizer isso? São formas de agricultura familiar, né, das famílias se manterem na agricultura, né? Então, ao mesmo tempo que o avô era agricultor, né, o pai, né, os pais, né, os filhos dos avós, que é os pais do jovem, eles passaram por esse processo de sucessão geracional, transmissão de patrimônio, e passaram a ocupar, então, essa condição de agricultor. E aí, no processo, né, digamos, atual, né, que nós vamos lidar aí, enquanto profissionais da área de ciências agrárias, sejamos agrônomos, zootecnistas, engenheiros agrícolas, veterinários, né, quem trabalhar com extensão rural vai se deparar com esse problema, né, com essa questão. Então, os filhos, né, que agora vão ocupar o lugar dos pais, né? Só que esse processo ele não é simples, ele é um processo complexo. E eu, né, diria que o maior desafio, né, de se trabalhar com a questão da sucessão geracional é a complexidade do tema. Depois, lá nos resultados, eu vou retomar isso. Mas é o maior desafio, né, de se trabalhar com a sucessão geracional é a complexidade desse tema. Porque muitas vezes surgem conflitos intergeracionais, né? Os pais, os filhos querem, né, começar a assumir a sua condição de agricultor, querem começar a ter o seu espaço produtivo e nas decisões, né, da gestão do estabelecimento, mas muitas vezes os pais não abrem espaço para esse filho, para essa filha, o que acaba gerando alguns conflitos intergeracionais. Existia tradicionalmente a questão da herança impartível, principalmente em comunidades, né, em famílias de origem germânica, que era a herança das terras, ela era impartível, as terras não eram divididas entre todos os filhos, ficava com o filho, e aí predominantemente o ultimogênito, né? A ultimogenitura ou minorato, como forma predominante, é de sucessão geracional. Então, a transmissão de patrimônio, ela acontecia de uma forma em que as terras eram impartíveis, né? Não eram partilhadas entre todos os herdeiros, e a sucessão, ela se dava através do filho mais jovem que permanecia em casa, recebia as terras como herança e assumia a sua condição como agricultor, né? Fazendo então com essa que a gente chama de reprodução social da agricultura familiar. Os outros herdeiros recebiam outras formas de herança, mas não as terras, tá? Em todo esse processo tradicional, né, aqui eu falei, né, da herança impartível e do minorato como uma forma tradicional de transmissão de patrimônio e de sucessão, existem questões de gênero, existiam questões de gênero envolvidas, né? Muitas vezes o incentivo era, muitas vezes, geralmente, na maior parte das vezes, o incentivo era para que o filho homem mais jovem ficasse, enquanto que as filhas tanto mais jovens quanto mais velhas, eram incentivadas a saírem, a buscarem oportunidades nas cidades ou a casarem com alguém algum homem que se tornaria agricultor. Então, essas questões de gênero envolvidas acabaram gerando uma masculinização da população rural.
Se a gente buscar os dados do censo demográfico, né, nos 13 estados do sul do Brasil, a gente percebe que existe, em grande medida, mais homens que mulheres, né? Então, isso, né, essas questões de gênero envolvidas, elas refletiram no que a gente encontra hoje de masculinização da população rural. Também existe um envelhecimento da população rural. Com o passar do tempo, né, a gente, olhando lá pelos dados do censo demográfico, a gente percebe que a população rural ela está cada vez mais velha, né? Eu trouxe esses dados lá no início, né, mostrando, na verdade não foram esses dados, eu trouxe dados mostrando, né, o aumento da população urbana e diminuição da população rural, só que isso, né, eu disse que muitos jovens saem. Então, como muitos jovens saem do espaço rural, acabam ficando as pessoas mais velhas, gerando esse envelhecimento, tá bem? Nesse processo, né, que também motiva, né, pode motivar a saída de jovens, ou, por outro lado, incentivar a permanência, dependendo, né, por qual lado da moeda a gente analisa, a questão da educação. Historicamente, né, há também uma máxima que a gente ouviu e escuta ainda hoje, mas em menor medida hoje em dia, é de que, bom, o peso da caneta é menor que o peso da enxada. Ou então, filho, vai estudar, porque eu não quero, né, nós não queremos ver que tu sofras como teus pais sofreram na agricultura. Então, a educação sempre foi vista como uma forma de saída de jovens do meio rural. Isso parece estar mudando, né? Depois nos resultados eu trago isso, mas eu estou falando aqui de questões históricas, né? A questão da socialização também é importante. Muitas vezes, no meio rural, os jovens acabam ficando isolados, né? Não participam de grupos sociais, né? Grupos de jovens, às vezes não tem o futebol, não tem, né, um grupo de amigos para se encontrar, então também vai em busca das cidades, né? Nesse processo de busca por inserção social. Mas esses critérios, essas questões tradicionais que eu comentei até aqui, elas parecem, tem vários autores que apontam que elas parecem estar mudando e que, né, acontece uma implosão dos critérios sucessórios tradicionais. Por essas questões dos jovens saírem, muitas vezes aquele filho mais jovem que lá atrás era visto, né, como o sucessor dos pais, também já não estava ficando, não tem ficado mais, ou não estava ficando mais. Então, isso tudo gerando, né, essa implosão desses critérios sucessórios tradicionais, e alguns autores usam esse termo, né, uma crise de reprodução social. Então, é um pouquinho do que se encontrava no século passado, né, essas questões que eu comentei, herança impartível, minorato, né, e esses outros processos que, né, geraram, então, essa implosão dos critérios tradicionais. Hoje, já não se verifica, né, como as pesquisas lá do século passado verificavam, né, essas questões. Então, falando rapidamente da região onde a gente desenvolveu o estudo, né, e quem é daqui da região vai se identificar, e quem está aqui, né, estudando aqui em Pelotas há mais tempo também, já deve conhecer um pouquinho disso, mas tem algumas questões que eu acho importante da gente trazer aonde eu desenvolvi o estudo, né, e, em primeiro lugar, dizer que fomos municípios da microrregião de Pelotas, né, onde existe uma diversidade sociocultural marcante desse território. Existe uma grande colonização germânica, a gente sabe, mas também existem descendentes de italianos, franceses, portugueses, espanhóis, comunidades quilombolas, aldeias indígenas. Isso existe nessa microrregião de Pelotas. Então, todos esses grupos sociais, que a extensão rural trabalha com todos eles, tem um caldo sociocultural que é marcante desse território. E a agricultura familiar também é marcante nesse território, né? Quase 90% dos estabelecimentos rurais são de agricultura familiar. Então, um público muito grande de trabalho, né? Os principais produtos agrícolas é o tabaco, a soja, o arroz, o milho, leite, pêssego, batata doce e batata inglesa. São dados das pesquisas agrícolas municipais. Então, são os principais produtos da região, em termos de comercialização, tá? Mas mesmo nessa região onde existe, né, essa importância agrícola muito grande, se verifica uma redução da população rural, também um crescimento da população urbana. Então, por esse fato, mostra também a importância desse estudo e a importância da extensão rural trabalhar, né, as EMATERs, as cooperativas. As EMATERs, eu digo, né, os escritórios municipais da EMATER, as cooperativas, né,
outras organizações que também trabalham com extensão rural, a exemplo do Movimento dos Pequenos Agricultores ou do CAPA, do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia. Então, a importância da gente, na extensão rural, tanto aqui na disciplina como na realidade, a gente estar a par dessas discussões, né, sobre sucessão, né, os principais desafios, enfim, porque ali na frente, quando a gente estiver trabalhando com isso, a gente com certeza vai se deparar com essa questão, tá bem? Então, eu trouxe aqui para mostrar também, né, a gente situar no mapa, não muito mais que isso, mas aqui o primeiro mapa é o IDESE, Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, é um índice desenvolvido pela antiga Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, que agrupa aí 12 indicadores relacionados com a questão da educação, com a questão da renda, com a questão da saúde, e o IDH, né, nesse mapa da direita, que também são indicadores também nesses três grupos, mas são outros indicadores. Independente disso, em ambos os mapas, a gente percebe que é uma região que possui índices de desenvolvimento menores que outras regiões do estado. Então, também é importante na questão, né, do trabalho de extensão rural a gente ter isso em mente, que é uma região que acumula índices de desenvolvimento abaixo de outras regiões do estado. Falando bem rapidamente da metodologia, para vocês entenderem como que a gente chegou nos resultados que eu vou apresentar na sequência, a gente desenvolveu uma metodologia qualitativa, quer dizer, a gente, né, realizou entrevistas com representantes de sindicatos da agricultura familiar do Brasil e da Espanha. O meu recorte aqui ele vai ser só sobre o Brasil, né, não vou falar sobre a questão da Espanha, né. Buscamos dados estatísticos, censitários, algumas coisas eu já apresentei para vocês, e a gente analisou, então, essas entrevistas para chegar nesses resultados. Quais são esses resultados? Os próximos slides agora são categorias de análise, né, que eu agrupei, então, o que os representantes sindicais que trabalham diariamente com a agricultura familiar trouxeram como principais necessidades para a juventude rural, a questão e para a sucessão geracional. Então, um primeiro grupo de reivindicações, digamos assim, é a questão de políticas públicas, acesso à terra e investimentos iniciais. Então, os entrevistados e entrevistadas, eles manifestaram que políticas públicas são fundamentais para a permanência de jovens no campo. Elas, atualmente, no Brasil, se resumem ao PRONAF, né, que é uma linha de acesso, é um programa de acesso ao crédito, mas que existem inúmeras limitações, mas atualmente as políticas públicas para a juventude rural e que podem fomentar o processo de sucessão geracional, elas se resumem ao PRONAF. Os entrevistados lembraram que o acesso à terra também é necessário, né? Políticas públicas de acesso à terra com prioridade para jovens. Nós não temos hoje uma política pública no Brasil, né, que possibilite o acesso à terra ao jovem, né? Por exemplo, porque é importante isso, daqui a pouco os pais têm ali 50 anos, ainda são jovens, e o jovem, né, o filho, quer assumir sua posição como agricultor, só que a terra da família, a área de terras da família, ela é pequena para duas famílias viverem. Então, é importante que exista uma política pública de acesso à terra com prioridade para jovens adquirirem terras, né, e buscarem, então, assumir sua condição como agricultor. Só que também são importantes políticas que facilitem a comercialização da produção. Nós temos hoje uma dificuldade, né, de comercialização da produção, principalmente a produção de alimentos. A produção de tabaco ela tem a compra garantida, né, pelas empresas, enfim, mas a produção de alimentos ela tem uma dificuldade de comercialização. Então é preciso que existam políticas públicas que facilitem a comercialização da produção. Eu imagino que aqui na disciplina de extensão rural vocês devem ter visto, se não viram ainda vão ver, né, as possibilidades de comercialização de alimentos para prefeituras, por exemplo, para alimentação escolar, né, o caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas essas políticas elas têm suas limitações também, apesar de terem resultados absolutamente indiscutíveis, elas também possuem suas limitações. Então, os entrevistados apontaram que essas políticas precisam ser aprimoradas. E, em um resumo da ópera, digamos, em termos de políticas públicas, acesso à terra e investimentos iniciais, os entrevistados apontaram que as políticas elas precisam ser eficazes
para a garantia de condições de renda e qualidade de vida para a juventude que quer ficar no campo, né? Então, a gente precisa, né, olhar, né, nosso trabalho como extensionistas rurais, a gente precisa, né, olhar para quais as políticas públicas existem e buscar, né, apresentar essas políticas para o público, né, da juventude rural, nesse caso, mostrando as possibilidades, né, que existem. Então, um segundo grupo de necessidades para a juventude rural diz respeito à formação socioprofissional, né? Os entrevistados e entrevistadas apontaram que a educação e a qualificação socioprofissional, elas têm papel essencial na preparação de jovens. Aquele velho ditado, né, que a gente conhece bem, já ouviu falar em algum momento, de que o campo, a agricultura é para quem não estudou. Hoje, na verdade, existe um processo diferente, né? Cada vez mais é necessário que os jovens ou que os agricultores estejam qualificados. Hoje não adianta mais entender apenas de agricultura, de produção, a gente também precisa entender de mercado, de comercialização da produção. A gente vive aí num momento, nos últimos anos, de oscilação de preços de insumos, por exemplo. Então, quem está no meio rural também precisa ter essa formação, essa qualificação para poder entender os movimentos de mercado e daqui a pouco comprar insumos em um momento que não compraria, comprar insumos antes do tempo, porque a tendência é que esses preços subam, né, até o início da próxima safra. Então, né, só um exemplo bem rápido, mas para mostrar que aquela, né, questão de que agricultor não precisa estudar ou que fica na agricultura quem não estudou, para quem está nesse processo de sucessão geracional e de incorporação à agricultura atualmente, né, essa máxima já não vale mais. Então, essa questão da educação e da qualificação, ela precisa estar inclusa tanto no processo formal de educação nas escolas, como no processo informal, que aí diz diretamente à extensão rural. Então, é preciso que a extensão rural trabalhe nesse processo continuado de formação socioprofissional dos agricultores, né? Os entrevistados apontaram que as escolas, muitas vezes, elas não valorizam a agricultura como deveriam valorizar. Exemplo disso é que a educação de uma escola rural ela é igual à educação de uma escola urbana, né? E muitas vezes os jovens acabam, né, os jovens agricultores, as crianças, filhos e filhas de agricultores, elas não estão vendo, né, desde o início do seu processo de educação, a agricultura como uma potencial atividade profissional. Então, poderia existir uma educação diferente nas escolas do campo, no sentido de valorizar melhor a agricultura. A questão das relações intrafamiliares, né, um dos principais obstáculos, obstáculos para a associação geracional. Como eu disse lá no início, né, dos conflitos intergeracionais, muitas vezes os jovens não encontram espaços dentro das unidades produtivas, né, para ajudar a tomar decisão, espaços produtivos e que ele também tenha direito à renda. Então, se os jovens homens já enfrentam esses problemas, as jovens, elas enfrentam barreiras ainda maiores. Então, existe um incentivo, né, dentro dessas relações intrafamiliares. Ainda existe um incentivo, né, em muitas famílias para que os jovens busquem oportunidades fora da agricultura, né, e esse é um tema delicado. Sem dúvida é um tema delicado, né, da gente, nós como profissionais, extensionistas rurais, por exemplo, como que a gente vai, né, possibilitar ou trabalhar para que dentro de determinadas famílias exista um espaço maior para os jovens que querem se tornar agricultores, que têm projetos de produção que podem ser interessantes, uma agroindústria, uma produção diferenciada, mas não encontram espaço ali dentro da propriedade para colocar, né, os seus projetos. Então, há necessidade de ações nesse sentido, mas é um tema bastante delicado de se trabalhar. E, de novo, né, fazendo aquele paralelo que eu comentei, né, a importância do trabalho da extensão rural nesse tema. Então, como eu disse, né, eu estou tentando fazer esse paralelo, né, de resultados de pesquisa com a realidade que a gente encontra no campo. Então, a questão lá do slide anterior do processo informal de formação socioprofissional diz de respeito diretamente à extensão rural, assim como, né, eu trabalho com as políticas públicas, né, de apresentar as políticas públicas para a juventude rural que quer
e está na agricultura. E aqui também, de novo, um tema que é bastante, como eu disse, delicado, mas que há necessidade de ações nesse sentido. As relações de gênero, eu já comentei, vou falar mais rapidamente, né? Essa dificuldade de inserção das mulheres nos processos produtivos, esse tema está aqui como uma categoria de análise, digamos, como um grupo separado dos outros, porque os entrevistados e entrevistadas mencionaram bastante essa questão. Então, novamente, né, um trabalho de que importante para a extensão rural no sentido de valorizar, reconhecer o trabalho desempenhado pelas mulheres, pelas jovens, né? Porque se a gente, né, se não existir um processo de valorização desse trabalho, as jovens não vão se verem, se enxergarem como potenciais agricultores, agricultoras, perdão, né, e vão buscar, né, vão seguir buscando, assim como buscam, né, a saída da agricultura na maior parte dos casos. Então, novamente, né, um público prioritário que também está lá na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural como público prioritário, é o trabalho com jovens mulheres rurais. Um outro tema, a questão da remuneração, da estrutura e da mecanização das unidades produtivas, né? Melhores condições de renda e qualidade de vida contribuem para a permanência dos jovens, né, no campo. Eu comentei isso já. E o inverso também é verdadeiro, né? Onde existe uma menor rentabilidade, há menor interesse, obviamente, dos jovens pela agricultura. E aí, de novo, entra, né, a questão do trabalho da extensão rural, no sentido de garantir melhores condições de renda e qualidade de vida nas unidades produtivas, né? A estruturação das unidades produtivas ela é importante, né? E aí são necessárias políticas públicas, muitas vezes, né? O próprio Pronaf e outras, né? Não só o Pronaf, mas como essa é a principal política pública, então, né, são necessárias políticas públicas, e aí entra o papel do extensionista rural, né, no sentido de, né, tentar buscar melhores condições de renda, de qualidade de vida, né, daqui a pouco o acesso a uma política pública para melhorar a estruturação das unidades produtivas. A questão de serviços e infraestrutura no meio rural, né, comodidades, perdão, e oportunidades da cidade seguem atraindo jovens. Uma questão importante é que faltam, né, os entrevistados apontaram que faltam opções de lazer no meio rural. Muitas vezes se resume aquele baile ou aquela festa, né, no final de semana em um campeonato de futebol, enquanto que na cidade nós temos inúmeras outras, né, opções. E também uma carência, né, de serviços de infraestrutura, questão da internet, questão de dificuldades de energia elétrica. Aqui é um pouco, às vezes, mais difícil do extensionista rural intervir, mas também é importante a gente trazer, né, nesse tema da sucessão geracional, que muitas vezes essa falta ou essa carência de serviços e de infraestrutura no meio rural pode incentivar que os jovens saiam, né, do espaço rural, busquem oportunidades fora da agricultura. Uma outra questão importante que os entrevistados apontaram é a questão do reconhecimento social da agricultura e do espaço rural, né? Ainda que exista, né, um aumento no orgulho dos jovens agricultores em se mostrarem como agricultores, né, em se afirmarem como agricultores, a gente percebe isso nas redes sociais, né? Existem inúmeras páginas de jovens, né, agricultores que estão ali se afirmando como agricultores, mostrando sua profissão, se orgulhando dessa profissão. Ainda assim carece de uma valorização, principalmente da agricultura familiar. E aí que eu trago uma visão dos entrevistados e das entrevistadas, que muitas vezes as campanhas publicitárias, por exemplo, né, elas evidenciam, daqui a pouco a propaganda de um carro, por exemplo, ela evidencia a questão do agronegócio, mas muito dificilmente a gente percebe uma campanha publicitária que evidencia a agricultura familiar, não é mesmo? Então, né, lá a gente pensar, né, lá naquela criança que é filho de um agricultor, filho de agricultores, né, que cresce, né, que a escola não valoriza, né, ou não evidencia a agricultura como, né, como uma possível, uma potencial atividade profissional, as campanhas publicitárias que essa criança, esse jovem vai vendo ao longo do tempo não mostra a sua realidade, que é muito importante, a gente sabe, né, da agricultura familiar, produção de alimentos, mas fica evidenciando o agronegócio que não está dentro da sua realidade, muitas vezes. Então, acaba que essa pessoa, esse jovem, não enxerga, não vê um reconhecimento da sua
classe social como a agricultura familiar e acaba buscando oportunidades fora do espaço rural. Então, essa questão do reconhecimento social, ele vem da agricultura e do espaço rural vem nesse sentido, e que a extensão rural também é importante, né? No sentido de mostrar para a sociedade a importância da agricultura familiar e a sociedade também reconhecer a importância do trabalho, né, dos agricultores familiares. E aqui eu trago ações das organizações, que são das organizações entrevistadas, mas a gente pode extrapolar um pouquinho para organizações que trabalham com extensão rural. Então, as ações, tanto de organizações sindicais como da própria Emater, por exemplo, e de outras entidades, elas sempre estiveram bastante vinculadas à implementação de políticas públicas. A implementação do PRONAF, a implementação, né, da questão da habitação rural, existe uma política pública para isso. Então, sempre estiveram vinculadas a isso. Mas existe uma falta de ações específicas para a juventude rural. Quem é do campo aqui nas turmas, né, talvez se identifique com isso e talvez tente buscar na memória quem é do meio rural, quem viveu essa realidade, talvez tente buscar na memória ações específicas para a juventude rural, desenvolvidas pela Emater, desenvolvidas por sindicatos e por cooperativas, e talvez não lembre. E talvez não lembre porque existe essa carência de ações específicas para a juventude rural, existe uma dificuldade das organizações. Isso precisa ser, essa chave precisa ser virada, né? Porque se continuar da forma como está, vai seguir aquele panorama que eu comentei nos slides anteriores de uma maior saída de jovens, né? Então, essa chave precisa ser virada pelas organizações e entra novamente o nosso papel como profissionais de ciências agrárias, né, nessa questão de desenvolver atividades com a juventude rural, atividades de formação, né, atividades de fomento a atividades diferenciadas, agroindústria, a própria produção orgânica, produção de frutas diferentes que ainda não existem na região, mas que têm apelo, enfim. Bem, a questão da pandemia, né, aí influenciou a execução de atividades, mas os entrevistados comentaram que o desmantelamento de muitas políticas públicas para a agricultura familiar tem fragilizado a atuação das organizações como um todo. A gente sabe que já existiram muitas políticas públicas, hoje o investimento é menor nesse tipo de política pública, e como as ações dessas organizações sempre estiveram vinculadas à implementação de políticas públicas, em momentos de carência, né, de políticas públicas, vai restringir ainda mais a atuação. Por isso que eu comentei que essa chave precisa ser virada e as entidades precisam se desvincular um pouquinho das ações unicamente, né, para a juventude rural, né, de implementação de políticas públicas. Passando para as conclusões, né, existe essa necessidade concreta, como eu comentei lá nos slides atrás, de políticas públicas com foco na juventude rural, né? Processos qualificados de formação socioprofissional, e aí eu ressalto a questão da importância da extensão rural, a questão das relações intrafamiliares, né, um tema delicado e de difícil intervenção, mas que precisa de ações, novamente a importância da extensão rural. A renda, né, ela exerce influência na permanência de jovens no campo, novamente a questão da extensão rural, né, no sentido de promover melhorias, né, qualificações para melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias rurais. Destaque para o recorte de gênero, novamente, a questão da importância da extensão rural no trabalho com mulheres. Como eu disse, as mulheres e a juventude rural e as mulheres rurais são público prioritário de atuação da extensão rural, isso está reconhecido na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, né? Bem, as luzes da cidade seguem atraindo os jovens, então, né, a necessidade ali de, né, políticas públicas, da questão dos serviços e infraestrutura no meio rural. E existe uma preocupação das organizações, né, sindicais né, com a escassez de jovens, só que, como eu disse, essa preocupação, ela muitas vezes ela é manifestada, mas falta ações integradas das entidades, né, para atuação com a juventude rural, né? Uma outra questão importante, né, que os incentivos econômicos, eles muitas vezes não dão conta da complexidade do tema. Ressalto essa questão da complexidade do tema, é o maior desafio para o trabalho
com a juventude rural, com a sucessão geracional. A gente viu aí inúmeros grupos, né, inúmeras necessidades, isso tudo coloca essa complexidade toda do tema, né? Essa complexidade que é o maior desafio, né, para se trabalhar. E muitas vezes os incentivos econômicos, no sentido de que as políticas públicas, elas estiveram muito centradas no Pronaf, que é um incentivo econômico, né? Um acesso ao crédito com uma taxa de juros mais baixa. Só que não dá conta de toda essa complexidade, como eu falei, todas essas categorias de análise, esses grupos, né, que são necessidades para a juventude rural. Então, é necessário o envolvimento de todos os setores da sociedade, organizações sindicais, extensão rural, a questão da administração pública, municipal, estadual, federal, né, em prol da permanência de jovens do campo e da renovação geracional da população agrária. Aqui eu trouxe dos dois países, mas, né, como a gente viu, do Brasil também. Então, finalizando, eu tentei trazer aqui essa questão da juventude rural, né? Essa questão trazer esses resultados da pesquisa, mas fazendo esse paralelo com o campo nosso profissional de atuação, né, com a nossa atuação da extensão rural, que inegavelmente terão pessoas aqui das turmas, né, de agronomia, zootecnia, veterinária, engenharia agrícola, que trabalharão com esse tema. Todas as turmas, daqui a pouco abrem um processo seletivo para a Emater, daqui a pouco vai ter gente trabalhando nos setores de assistência técnica de cooperativas, que também é extensão rural, daqui a pouco vai ter gente trabalhando na implementação de políticas públicas, né? E a exemplo do meu caso, que trabalhei aí com extensão rural desde que eu me formei aqui na FAEM, e trabalhei com extensão rural na região de Pelotas. Então, pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Peço desculpas por não estar ao vivo com vocês. Eu gostaria de estar, mas em virtude desse concurso que está acontecendo e eu estou participando, eu não consegui estar presente, né? E deixo meus contatos à disposição. Eu vou pedir para, não coloquei aqui no slide, mas vou pedir para a professora Nádia passar para vocês, para quem quiser trocar uma ideia sobre o tema, para quem quiser tirar dúvidas, né? Então, fico à disposição de vocês. Um abraço para todo mundo, tá, pessoal? E espero aí, desejo sucesso na caminhada de vocês, né? E aproveitem essa disciplina de extensão rural, porque muitas vezes a gente não valoriza devidamente ela, mas quando a gente, amanhã ou depois, né, todo mundo em final de curso, bota os pés no mercado de trabalho, a gente se depara com muitos temas aí que foram trabalhados na disciplina e que são extremamente atuais e importantes na nossa atuação como profissionais de ciências agrárias. Então, pessoal, obrigado pela atenção, um abraço para todo mundo.